Voltamos. Eu só queria, antes de dar continuidade, eu estava vendo, depois que fez a conversão aqui do tempo da aula, que de 40 minutos ficou em 50 minutos, para vocês terem ideia do quanto eu falo, né? Eu espero que de tudo que eu falei, vocês tenham realmente, que eu tenha ficado no foco e vocês consigam guardar essas informações e pensar assim, ela fala demais, mas eu tentei ser o mais clara possível em relação ao nosso conteúdo. Se eu tivesse a interação, né, na conversa aqui com vocês, a gente tivesse uma aulinha online, aí eu teria essa percepção melhor. E aí a gente consegue fazer a contagem do tempo. Mas eu coloquei agora aqui um celular aqui do meu lado para que eu possa observar o nosso horário e não ultrapassar muito tempo de aula. Por quê, professora? Para não ficar um vídeo cansativo, para não ficar um vídeo que eu fale e vocês se cansem. Não é nem a questão da compreensão, é vocês se cansem. Então, para completar, né, para organizar esse vídeo, eu vou tentar ser o mais concisa possível nas informações e na fala, para que eu não ultrapasse tanto tempo de 40 minutos, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o Zoom, ele não marcou o tempo aqui para mim. E aí eu acabei me perdendo, tá? Me perdendo no tempo, tá? Não lá no fio do pensamento aqui que eu estou tentando passar para vocês. Aqui a gente falou sobre isso, né, em terceiro lugar, pois a fala tem a sua própria forma de organização, de desenvolvimento e transmissão de informações, e isso a fez se tornar um fenômeno específico. Através da fala, nós temos outros artifícios para nos comunicar, não somente falando, mas nós temos vários outros artifícios, como é, a fisionomia, né? O falar com as mãos, eu falo muito com as mãos, todo o nosso trabalho corporal, a nossa percepção de com quem eu estou falando. Para vocês terem ideia sobre esse aspecto de organização de informações, um dos exemplos é que se a gente coloca uma turma de costas para a entrada de uma sala e alguém entra e começa a falar, quando você escuta, você não olha para quem está na porta, você só escuta. Quando você escuta, você consegue perceber se é homem, se é mulher, se é adulto ou se é uma criança, se é jovem, bem jovem, se já tem mais idade, de que região, por exemplo, essa pessoa é, se ela é do sul, se ela é nordestina. Isso tudo a gente tem como informações complementares da fala. Na escrita, eu não tenho essa percepção se ela não for colocada em xeque ali naquela escrita, se eu não trouxer essas informações. Eu não tenho um gênero para essa escrita, eu não tenho uma idade para essa escrita, mas na fala eu consigo perceber essas informações, tá certo? Historicamente, a fala tem prioridade sobre a escrita, vem antes, né? E possui universalidade indiscutível como forma de comunicação e comportamento social. Nós vimos lá no início, quando a gente estava falando sobre história, sobre cultura, sobre repasse de informações através da oralidade, é indiscutível que em todos os lugares existe a questão da oralidade muito presente. Embora não exista a fala, né, algumas coisas escritas, aliás, embora não exista a escrita, tenham comunidades, sociedades onde a escrita não está marcada, a fala sim existe. Nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, eles podem não ter documentos, tudo aquilo documentado, mas eles têm a forma de se comunicar através da oralidade de repasse de informações. Então, universalidade indiscutível existe em todos os lugares, como forma de comunicação e comportamento social. É uma interação social entre todos que participam desse ato. Pontua-se a falta de recursos teóricos e metodológicos acerca do ensino da oralidade em sala de aula. Pois, segundo Marcuski, o que se vê
hoje é a oralidade nos livros didáticos, aparecendo única e exclusivamente para desenvolver atividades que comparem a fala à escrita, dizendo que uma é formal e a outra é informal, que uma é certa e que outra é errada. Abro um parêntese aqui para essa ideia do que é certo e o que é errado. O que existe são aplicações. O que eu quero dizer com isso? Quando nós somos cobrados na escrita, de acordo com a norma culta, nós temos situações para que aquilo aconteça. Quando nós estamos falando da oralidade, não existe o certo ou o errado. Há diferenças. De acordo com as questões sociais, de acordo com a idade, de acordo com o ambiente, do grupo que eu faço parte, do meio em que eu estou, da situação em que aquela fala vai ser proferida, existem diferenças, desvios, mas não erros, porque nós temos o regionalismo, o jeito de falar de cada região. A questão social. O que eu quero que vocês entendam, percebam, é que na fala eu tenho inúmeros meios de comunicação e que eu não vou determinar que esse meio aqui é mais fácil do que esse, ou que esse meio aqui é mais certo do que esse, do que esse meio que eu utilizei é mais formal ou menos formal. Na fala, eu uso da informalidade o tempo inteiro. Coloquial, o que é coloquial, coloquialismo, era isso que eu queria falar, eu sempre vou utilizar nas conversas, aqui mesmo. Em alguns momentos, o uso inadequado do plural ou deixar de usá-lo não interfere na comunicação que eu quero ter com vocês. Mas quando eu vou para a escrita de um trabalho, né, um trabalho de conclusão de curso, ou um artigo que eu estou escrevendo para publicar em uma revista, ali requer que eu tenha a formalidade da língua, de acordo com a norma padrão, com a norma culta. Mas enquanto diálogo, conversa, não existe aquela colocação do que é certo e o que é errado, o que é formal ou informal. A finalidade da oralidade, da conversa, é que vai determinar certos aspectos, certo? Língua e linguagem. Aqui eu trouxe a diferenciaçãozinha, o que é língua e o que é linguagem. A língua é o produto de uma criação coletiva, um fenômeno social, que muda constantemente e sem parar, segundo Bakhtin. Ela é uma expressão de relações e lutas sociais, que ao mesmo tempo em que veicula, sofre seus efeitos, servindo de material e também de instrumento. Logo, é considerada um fato social e a sua existência é fundada nas necessidades da interação entre indivíduos, ou seja, na comunicação que ocorre entre eles. Já a linguagem, deixa eu voltar um pouquinho para falar aqui. Quando a gente fala que é um produto de criação coletiva, que é um fenômeno social, porque é coletivo. Exemplo, a língua portuguesa é falada por todos os brasileiros, né? É a nossa língua materna, digamos assim. É um produto da convenção social, certo? Por isso que ela é fenômeno social, porque é coletivo, faz parte de toda uma comunidade convencionada através dos tempos e pode sofrer, sim, algumas alterações ao longo do tempo. A linguagem, por sua vez, é concebida como forma de interação entre sujeitos que interatuam em sociedade, produzindo sentidos em contextos socio-históricos e ideológicos, e passa a ser uma atividade constitutiva cujo locus de realização é a interpretação verbal. Essa interação que a gente faz de um com o outro, eu vou chamar de linguagem. Nela, os falantes atuam como sujeitos,
marcados pela intencionalidade, intenção, pela agentividade, o agente, aquele receptor e quem passa a informação, quem recebe a informação, e por visões específicas de mundo, como elementos integrantes dos processos comunicativos que são língua e linguagem, ele coloca como situações diferenciadas. Uma faz parte de uma coisa menor, que é a linguagem, que é a interação entre os indivíduos. A língua ela é social, ela é coletiva, certo? Oralidade e escrita. Oralidade e escrita. Ao refletir sobre a importância das atividades da fala e da escrita na sociedade, nota-se que a escrita não é inata. Olha o que eu falei sobre a oralidade, a fala ser inata. Todo mundo, né, tem a capacidade da fala, se não tiver nenhum problema, nenhuma deficiência, nada de especial. Nota-se que a escrita não é inata, mas surgiu a partir do homem no decorrer da história. Através de sua execução e avaliação social, ela foi considerada superior à fala e sinônimo de progresso. Em algum momento da história, surgiu a questão de dizer assim, ó, a escrita é mais importante, mas a escrita surgiu a partir da oralidade. Como eu já disse a vocês, existem momentos em que a oralidade é mais requisitada do que a escrita, mas as duas são de grande importância em momentos diferentes. Todavia, o ser humano é caracterizado essencialmente por falar e não por escrever. Único, nós temos a capacidade da linguagem de passar informações. Uma vez em sala de aula eu fiz esse comentário, o aluno foi e disse assim: tia, mas o papagaio, ele fala, ele repete. Ele não tem a produção dos sentidos, ele não tem o pensamento de formulação como nós temos para nos comunicarmos. Esse fato, porém, não sobrepõe a fala à escrita, um mais importante do que o outro. Oralidade e escrita são formas de usar a língua com características próprias, estando a primeira no meio sonoro, a fala, a produção de sons, e a segunda no meio gráfico, a escrita. Eu tenho a fala colocada através da escrita, dos meios gráficos. A fala, como expressão oral, é apreendida em situações cotidianas e nas relações sociais no decorrer da vida. E essa aquisição é uma forma de inserção sociocultural. Já a escrita, enquanto manifestação do letramento, decodificação dos gêneros, compreensão e o falar sobre esses gêneros, é adquirida na escola. Tem também as pessoas que são autodidatas, né? A gente sabe que tem crianças que chegam à escola já sabendo ler, né? Dotadas do QI lá em cima. Em situações formais, o que explica sua supervalorização como instrumento cultural almejado. A escrita, enquanto manifestação do letramento, escolarização, é adquirida na escola em situações formais, o que explica a sua supervalorização. Algumas pessoas dão muita importância aos títulos. Quanto mais títulos a pessoa tem, mais importante ela se torna. A questão de chamar de doutor, né? Doutor, a gente chama os médicos de doutores, mas aí quando a gente vai realmente para a prática, para a questão formal, doutor são aquelas pessoas que fizeram doutorado. Mas quando a gente vai para a questão humana, eu já vi várias vezes os exemplos de dizer assim, as titulações, né, mestre, doutor, pós-doutor, PhD, não te dá como é que eu vou dizer? A questão humana do tratar o outro, de convencimento do outro.
porque são questões inatas, a outra é adquirida. Então, eu supervalorizo, tem pessoas que supervalorizam esses títulos e esquecem de olhar para o ser humano. A língua, sendo ela falada ou escrita, reproduz a organização da sociedade. E através dela, se pode estabelecer relações entre variação sociolinguística e sociocultural, a variação da língua na sociedade e a variação também em relação à cultura, diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes situações de produção. Assim, é preciso atentar para o erro de determinar supremacia, o que é mais importante, o que é menos importante, entre as modalidades da fala e da escrita, já que atualmente se tratam de práticas sociais complementares e integradoras que se juntam e contínuas. Uma interdepende, né? Elas se juntam, têm relações, sendo consideradas duas modalidades distintas de uso da língua e não dicotômicas. São distintas porque eu tenho a expressão através da oralidade, eu tenho a expressão através da fala, de uma mesma língua. Elas não são separadas, elas se integram. É impossível situá-las em sistemas linguísticos opostos ou diversos, pois elas se tratam de realizações de uma mesma gramática, apesar de suas peculiaridades de uso. O expor da fala, a oralidade por si. Matoso Câmara, em seu Manual de Expressão Oral e Escrita, afirma que é pela posse e pelo uso da linguagem, falando oralmente ao próximo ou mentalmente, a nós mesmos, eu converso comigo mesmo, né? Que conseguimos organizar o pensamento e torná-lo articulado, concatenado, concatenado e nítido, já explicitando a importância da boa linguagem e afirmando a sua relevância para a formação do pensamento. Em outras palavras, possível visualizar que há quase 5 décadas já se falava do papel indiscutível da oralidade no desenvolvimento do indivíduo. Beleza? Quase lá. Concatenando, juntando o papel fundamental da linguagem com o ato de pensar, Lopes afirma que é inquestionável a posição de que é preciso desenvolver a linguagem para que o pensamento possa encontrar aí sua exteriorização e expressão social. E isso torna mais palpável o fato de o domínio da língua materna ser imprescindível no crescimento de cada falante de uma dada comunidade linguística, principalmente do graduando no ensino superior, que busca aprendizado e aplicabilidade para tudo que lhe é apresentado. O domínio, a expressão de você conseguir mostrar aquilo que você entendeu, que você está aprendendo através da fala, ajuda muito em toda e qualquer área. Às vezes, para fazer uma pergunta, para participar de uma discussão, para você expor seu pensamento contrário ou para confirmar aquilo que está sendo dito, eu preciso me expressar oralmente. Aquela história de quem cala consente, muitas vezes ela não é real. Você calou porque você não encontrou os argumentos, porque você não encontrou a forma como expor. Então, não é válido. Quando a gente fala da importância da oralidade, a escrita também é. A oralidade é importante principalmente na nossa graduação, como professores, como formadores de opinião, como pessoas que vão expressar e vão ensinar através das palavras, através do seu conhecimento. Certo? O que acontece muitas vezes com os alunos é sentir dificuldade na assimilação da fala na universidade, já que eles possuem lacunas em sua formação anterior. A gente vai sentir dificuldade no ensino superior porque a gente já vem com essa dificuldade de séries anteriores.
Desde que a gente chegou na fase de se expressar, a gente não foi estimulado de forma correta, a gente não foi instigado a fazer as participações, as colocações. Eu lembro que na minha época de escola, eu tinha uma colega que agora está fazendo direito, né? Ela se formou, é historiadora e dá aulas, mas ela sempre, na época da escola mesmo, a gente devia ter uns 12, 13 anos, ela sempre falava que queria fazer direito. Mas pelos percalços da vida, ela acabou fazendo história e agora está se formando para ser advogada. E eu sempre digo isso o tempo inteiro, que eu jamais ia querer bater de frente com ela num tribunal. Porque ela sempre teve o dom da palavra, da discussão, de bater assim de frente, de não ter medo. Só o jeito que ela se impunha em sala de aula já dava medo. Então, quem não conseguia dominar a fala e falar junto com ela, recuava. Recuava. Ela sempre veio com isso na cabecinha dela. E agora ela realmente, ela falando na época da escola, eu vejo a filha dela falando, é muito parecido. Mas esse dom de falar e de se expor, ela não tinha essa história de ninguém instigar ela, não. Ela ia lá e falava e pronto, na lata. Mas outras pessoas não. Simplesmente não foram instigadas, são pessoas que são tímidas por natureza e aí não conseguem realmente ter um perfil como esse, né? E por isso tendem a desistir, concentrando-se nas demais disciplinas, as quais são específicas e mais interessantes em sua concepção. Porque aí eu posso, eu gosto de exatas, não preciso estar falando o tempo inteiro, nem exatas, eu vou lá e faço meus cálculos. E se algum dia você resolver participar de um processo seletivo, mesmo na sua área, e você precisa se expor? E aí? Você precisa, não é se expor, é se apresentar de forma oral, né? Falar de si, do que você pretende, o que você pretende com o cargo, tudo isso é perguntado, né? Porém, no período posterior à graduação, e agora profissional, formei e agora vou precisar atuar. Quando ele ingressa em uma empresa ou passa a ter qualquer outro tipo de atuação em sua área de formação e não fez bom proveito das aulas, principalmente nas aulas de português, ele vai se sentir em apuros. Quando eu coloco aqui o português, a gente está falando de todas as áreas, tá? Quem vai atuar nas áreas de ciências, quem vai atuar na área de direito, quem vai atuar na área de química. Tudo que a gente vai precisar falar, expor, vai ser muito bem-vindo se a gente tiver trabalhado isso nas séries iniciais, a instigar, a colocar o outro para falar. Seja em uma situação na qual ele deve conversar formalmente com outros funcionários ou superiores, seja até mesmo quando deve enviar um e-mail que exija clareza e objetividade, o indivíduo enxerga dificuldades. Por isso, o ensino do idioma pátrio na universidade precisa ser oferecido de modo que os alunos sejam capazes de acompanhá-lo e compreendê-lo. Não somente no âmbito do ensino das regras gramaticais, mas também no raciocínio crítico e no discurso oral sem maiores dificuldades. Assim, torna-se visível a necessidade de trabalhar os gêneros orais na formação acadêmica do estudante, tendo em vista que mais cedo ou mais tarde eles precisarão se comunicar e se expressar de forma adequada, pois é com o auxílio de tais habilidades que serão considerados cidadãos brasileiros participativos que conseguem convencer o outro através da palavra, certo? Aqui é a nossa atividade. Todas as vezes que nós tivermos nossos encontros, eu vou colocar pequenas atividades, uma, duas perguntinhas, para que a gente vá somando a nossa participação, a nossa nota e não cobre tudo isso de vocês lá na prova no último encontro. Por que as tradições orais são importantes para a organização da sociedade? Vocês vão redigir um pequeno texto, um parágrafozinho só, somente. Responder até o dia 23/12 e enviar pela plataforma ou para este e-mail que está aqui para vocês, que é o meu e-mail profissional. Qualquer coisa que vocês precisem, vocês vão falar comigo no WhatsApp de qualquer informação, tirar dúvidas. Eu vou disponibilizar os slides para vocês também, para que vocês olhem tudo direitinho com calma depois e acompanhem a aula.
Meus amores, é um prazer, né, estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, do meu conhecimento aqui com vocês. Espero que a gente consiga marcar uma aula online para a gente poder interagir, ou conhecer vocês assim, um rostinho, ou pelo menos os nomes, a gente ter uma discussão mais acalorada. Obrigada, boa noite a todos e até o próximo encontro, tá?